Gênesis capítulo 23, agora vamos continuar vendo a história de Abraão, a história de Sara, na verdade é a morte de Sara, o final da história dela, e como Abraão vai lidar com essa situação. Tem algumas coisas interessantes aqui para a gente ver hoje. Então, a gente viu esses dois, Abraão e Sara, vivendo uma vida cheia, aprendendo confiar no Senhor, aprendendo a deixar Deus ser Deus e aprendendo a parar de fazer as coisas na carne. Tem sido uma história bem interessante, a forma que Deus trabalhou na vida desses dois. E aqui, versículos 1 e 2 de Gênesis 23. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Então aqui Sara viveu 127 anos, ela teve uma vida cheia, né? Altos e baixos também. Teve alguns momentos que o Abraão não tinha fé, e a Sara foi um exemplo de fé, de confiar em Deus. A gente viu em Pedro, quando fala sobre ela, que ela obedeceu, chamou ele de Senhor quando ele estava fazendo errado. Muito louco essa história. Mas ela teve fé, ela confiou em Deus. Teve alguns momentos que ela caiu também. Ela ofereceu sua serva, né, para ser a mãe para o filho que ela pensou que ia ser o filho da promessa, que não era a vontade de Deus. Deus tinha outra coisa em mente. Então a gente pode ver altos e baixos, mas ela aprendeu nesse processo todo, e ela foi alguém que ajudava Abraão a ser o homem que ele precisava ser. Isso é muito importante. Abraão era o pai da fé, e sem a Sara ele não ia conseguir ser o que Deus tinha chamado ele para ser. Em Hebreus capítulo 11 vai falar o nome dela, vai falar sobre ela também nesse capítulo, sobre os heróis da fé. E versículos 11 e 12 de Hebreus 11 falam assim: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Interessante, quando fala sobre a fé de Abraão, Deus não consegue escrever a história dele sem falar dela. Eu gosto disso, acho muito legal essa imagem do casamento. A gente viu em Gênesis que Deus fez o casamento para ser duas pessoas sendo uma só. É uma só carne. E a gente viu isso na vida da Sara e do Abraão. Tem momentos que um é mais forte e outro mais fraco. A gente viu isso algumas vezes na história de Abraão e de Sara, mas estão ajudando um ao outro. E isso é muito bom. Aqui também fala sobre Sara, que ela tem fé mesmo quando, vendo a história, a gente viu que ela riu quando Deus falou da promessa. Da nossa perspectiva, não parece que ela tinha tanta fé, mas na história fala que ela tinha fé. E ela foi um exemplo para a gente. 1 Pedro 3 também tem um exemplo que a gente já tinha falado, de obedecer mesmo quando não fez sentido, mesmo quando Abraão estava fazendo errado. E ela foi um exemplo nisso também. Então ela viveu 120 anos e ela morreu em Hebron, em Kiriat Arba. É um lugar que vai ser interessante mais para frente. A gente vai ver em Josué que Caleb vai voltar para esse lugar. E é um lugar importante na história de Israel. E depois que ela morreu, Abraão foi lamentar e chorar por ela. Eu acho legal isso. Abraão é um homem de grande fé. Ele sabe que Deus tem um plano, mas isso não tira os sentimentos dele. Eu gosto disso. Nós podemos ter emoções. Deus nos criou para ser emocional.
a gente não pode ser emocional demais, que a gente esquece de Deus, e a gente fica só focado nas nossas emoções. Isso não é saudável. Nós temos que pensar no espiritual, nós temos que pensar nas promessas de Deus. Se alguém morrer, a gente sabe que se essa pessoa está em Cristo, a gente vai ver de novo. Então a gente não vai chorar, a gente não vai lamentar como outras pessoas que não têm esperança, mas ao mesmo tempo é importante a gente sentir as emoções e passar por todo o processo, principalmente quando a gente está lidando com a morte. Em todas as coisas, mas principalmente com a morte. Lidar com a morte é algo difícil, a gente não sabe fazer isso muito bem, porque Deus não nos criou para enfrentar a morte, para lidar com a morte. Deus nos criou para ser eterno e estar na presença de Deus. Mas por causa do pecado que entrou no mundo, nós temos que enfrentar isso. E a gente tem muita dificuldade de saber o que fazer, né? Você nunca sente que está fazendo a coisa certa. Mas o importante é passar por todo o processo. E aqui Abraão chorou, mas a gente vai ver depois, no capítulo 25, que ele vai continuar vivendo também. Ela morreu, mas ele não morreu ainda. Ele vai ter mais tempo de vida. Então, ele vive até 175 anos, então ele vai ter mais uns, não sei quantos anos, 40 anos de vida, mais 40 anos depois da morte dela. Então, ele não pode parar de viver só porque ela viveu. Ele viveu cada processo, né? Lamentação, choro, essa parte difícil. Ele vai comprar um terreno para poder enterrar ela nesse lugar, nessa caverna. Ele passa por todo o processo de sentir, de entender, de aceitar a morte dela, e depois ele vai casar de novo em capítulo 25. Então é interessante ver esse processo que ele viveu, e nós temos que passar por isso também. Versículo 3, ele vai comprar um lugar, ele vai falar com as pessoas aqui, os hititas, e ele fala que ele é um estrangeiro, mas que ele precisa sepultar a Sara. Então, ele vai comprar esse terreno, ele vai pagar o preço justo. Esse capítulo, eu não vou gastar muito tempo aqui, mas eles têm uma conversa sobre o preço, ele não quer cobrar, o Efron não quer cobrar, mas depois Abraão fala que eu vou pagar porque eu quero esse lugar, e eles fazem um acordo. Ele pagou, ele ficou com esse lugar. É a primeira coisa que ele compra, a primeira parte da terra que ele vai comprar, que vai ser para ele. E ele comprou Macpela, perto de Manre, que vai ser um lugar, como eu falei antes, é uma parte importante na história. Todos os patriarcas com suas esposas vão ser enterrados nesse lugar, nessa caverna. E é bem importante para a história deles, e a gente vai ver isso mais vezes na história. Mas aqui é a primeira parte da terra que é dele mesmo, ele comprou. E é interessante que ele só recebeu essa primeira parte da terra depois da morte da Sara. Ele ficou como peregrino, ele não está procurando uma vida confortável, mas na morte ele está recebendo a promessa. Bem interessante essa ideia. Depois disso, em capítulo 24, nós temos uma história bem interessante sobre Isaac e Rebeca. Isaac é o filho da promessa, ele precisa ter filhos, né? Ele precisa continuar passando essas promessas para as próximas gerações. Então, para ter filhos, ele tem que ter uma esposa. E aqui em capítulo 24, essa história vai mostrar como Isaac conseguiu a sua esposa. E eu quero ver isso de duas formas diferentes. Eu quero ver a parte espiritual, que vai ser uma imagem do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. E depois eu quero ver também, na verdade a gente vai começar com essa parte de algumas coisas sobre casamento que a gente precisa procurar também, né? Se a gente vai pensar em casamento, talvez você está nesse tempo na sua vida que você quer pensar sobre casamento, vamos ver algumas coisas que ele vai mostrar como importantes procurando uma esposa. Então, vamos ver os primeiros versículos aqui, Gênesis 24, eu vou ler de 1 a 4.
Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa. Isso era normal na cultura deles, na nossa não precisamos praticar isso mais. Mas era uma coisa de intimidade e era uma coisa de fazer uma promessa. Se você tá com a mão debaixo da coxa de alguém, você está olhando nos olhos, se está muito perto, é intimidade, e a ideia é que você não vai mentir por causa da intimidade. Então eles faziam um juramento dessa forma. Versículo 3: E jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Então, o servo de Abraão vai ter essa responsabilidade de ir e buscar essa esposa. Abraão está pedindo para ele não fazer isso no lugar errado, junto com os cananeus, que é essa imagem do mundo, mas para ir para o lugar certo. Nós sabemos que o povo de Abraão, onde ele vai voltar e achar essa esposa, não é que eles são perfeitos, não é que eles não têm idolatria, porque eles vão ter, nós vamos ver nas próximas histórias que essa família tem idolatria, eles vão achar ídolos com eles. Então, não é que eles são perfeitos, mas uma coisa que eles sabem é que eles estão abertos para a obra de Deus. Lembra que tudo está começando, não existe isso de cristão e não cristão, crente, não crente, né? Não existe isso ainda. E Abraão é a primeira pessoa que Deus escolheu para ser separado para ele. Nós temos uma ideia no Novo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 6, que fala sobre casamento, e Paulo nos ensina sobre casamento. 2 Coríntios 6,14: Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Então, Paulo falando sobre o nosso relacionamento com os descrentes, o que não tem Jesus, é que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de relacionamento. Então, a ideia aqui de capítulo 24 de Gênesis é que nós precisamos ter alguém com a mesma mente, que tem o mesmo coração, que tem o mesmo foco principal. Em casamento, nós temos duas pessoas que pensam diferente. E já é um desafio, tendo duas pessoas que querem seguir Jesus, pensar da mesma forma. Mas se tem pessoas que têm uma cultura diferente, que têm uma fé diferente, vai ser muito difícil eles terem o mesmo coração. Então, a primeira coisa, ele fala que você tem que ir para o lugar certo para achar essa pessoa. E o lugar certo para eles era na terra dos pais, da família dele. E ele sabe que eles vão ter coração para as coisas de Deus. Eles vão ter um coração aberto para ouvir de Deus, e eles conhecem Abraão e o exemplo dele. Para nós, o lugar certo é a igreja, são as pessoas de Deus. Você quer casar, procura alguém que tem Deus no coração, que quer buscar Deus com todo o coração. Isso vai ser a coisa mais importante. Então é um exemplo disso aqui. Depois, versículo 5. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Então, Abraão sabe que o filho dele não pode voltar para o lugar de onde ele veio. Deus estava dando promessas, Deus prometeu uma terra, Deus deu um chamado para a vida do Isaac. Uma coisa que Isaac tem que saber, e aqui no caso o servo que está procurando essa esposa, um sinal se é de Deus ou não é se ela pode ter o mesmo chamado que ele. Ele já sabe que tem um chamado. Se você sabe que você tem um chamado de Deus, você não quer estar procurando uma mulher que tem um chamado diferente, que vai mudar esse chamado.
Se Deus chamou para ser missionário, você casa com alguém que não tem coração de missionário, vai ter problemas. Deus pode trazer a pessoa certa com o mesmo chamado, com o mesmo coração. E no meio disso não tem ninguém perfeito, né? Tem que ter conversa, tem que falar sobre o chamado e tudo isso da forma certa. Mas se ela não aceita o chamado de Deus, você não pode voltar para trás. Você não pode esquecer das coisas que Deus já começou. E é muito importante isso também no casamento. Então ele fala que ele não pode voltar para lá. Deus já tinha dado promessas, Deus já mostrou o plano e ele precisa continuar na terra prometida. Versículo 7. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você está livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Então ele fala que ele não pode voltar, que se ela não quer vir, ele está livre. É interessante isso também. Nesse momento, antes de casar, ela está livre. Né? Depois de casar, tem que continuar juntos. Né? Depois de casar, você não pode decidir isso mais de que você não tem o mesmo chamado, então vamos separar. Não existe isso mais. Você tem que decidir isso antes de casar. Então tem que ter essas conversas, tem que ter essa convicção antes de casar. E ele fala aqui, se ela não quer isso, se ela quer outra coisa, é prova que não é de Deus. Ele quer alguém que quer esse tipo de vida. Ele quer alguém para a esposa dele, para a esposa do filho dele, que vai ter o mesmo coração para as coisas de Deus e que vai ter desejo fazer parte disso. E ele quer ver o coração. Ele tem convicção, Abraão tem convicção aqui de que Deus tem um plano para ele. Se Deus prometeu dar filhos, se Deus prometeu dar essa terra, se Deus deu promessas para a descendência, Deus vai cumprir isso. E é legal que Abraão, que tinha tanta dificuldade de confiar no plano de Deus antes, agora ele está mostrando que ele confia no plano de Deus. Ele fala, Deus vai fazer isso. Deus tem um plano, Deus vai dar a esposa certa para o meu filho. Ele tem convicção. A gente pode ver que no casamento, nós podemos ter certeza que Deus tem um plano e eu não preciso ficar desesperado sem saber como vai ser, porque Deus tem um plano. Deus vai trazer a pessoa certa no tempo certo. Depois, versículo 10, o servo partiu com 10 camelos do seu servo, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharam junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou. Aqui de versículo 10 até versículo 14, ele vai sair para a viagem, vai chegar nesse lugar, e quando ele chega no poço onde ele sai para pegar água, ele sabe que ele está no lugar certo, ele sabe que ele está no momento que Deus pode abençoar a viagem dele. E o que ele faz? A primeira coisa, versículo 12, ele ora. Isso é muito importante. Estamos falando sobre casamento, procurar a pessoa certa, que você quer casar. O servo mostra esse exemplo aqui, que ele é um homem de oração. Se nós estamos querendo casar, casamento é uma coisa de Deus, é uma coisa que Deus vai abençoar, é uma coisa que Deus ama, é uma coisa que Deus nos deu. Mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e nós queremos deixar Deus nos dar favor, nós queremos ver a direção de Deus. Então ele faz essa oração em versículo 12, ele fala que ele pediu para Deus abençoar esse encontro, que Deus vai trazer a pessoa certa, e ele pediu sucesso. Então ele pediu um sinal, no versículo 14, para Deus mostrar se é a pessoa certa. E é interessante, vamos ver o versículo 14, porque eu acho que é interessante o que ele pediu. Ele fala, concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro
e dê-me de beber. E ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que fosse bondoso com o meu servo. O servo de Abraão, ele pediu um sinal de Deus e ele pediu uma coisa bem interessante. Qual que é o sinal que essa é a mulher certa para ele? Ela vai ter coração de servo. Ela vai fazer mais do que ele pediu. Ela vai mostrar amor. Ela não está tão focada nas coisas dela que ela não consegue pensar em outra pessoa. Se estamos pensando em casamento, isso aqui é muito legal. O que esse servo quer pro filho de Abraão é alguém que vai servir, alguém que vai amar. E se está tão focado no seu próprio trabalho que não consegue ver mais ninguém, não é a pessoa que ele quer. Então, qual foi o sinal? Ela vai pegar, quando ele pede água, ela vai pegar água para ele e depois para todos os camelos. Ele está com 10 camelos aqui e cada camelo consegue tomar perto de 100 litros de água. 100 litros de água, vezes 10. 10 camelos. Então, ela tem que tirar essa água do poço, dar para ele e depois ter isso no coração de pegar 1000 litros de água. 1000 litros de água é muita coisa. Ela vai passar o dia fazendo esse trabalho. Vai ser muito demorado, não é nada fácil. Ela vai ter que pegar a água do poço, tirar, dar para os camelos, pegar mais, ir e voltar. Tudo isso, esse processo vai ser muito demorado, muito trabalho, e ela vai ter que ter o coração de servo para fazer isso. E esse era o sinal que o servo quer. Ele quer ver o coração dela. Ela não sabe o que ele orou. Ela não sabe que ele está pensando sobre casamento. Ela não está fazendo isso só para convencer ele que ela quer casar. Ela está fazendo isso porque é o coração dela. Uma coisa importante sobre casamento, se você quer casar com alguém bom, se você tem esse desejo de casar, começa a ser essa pessoa antes de conhecer alguém. Começa a ser essa pessoa com coração de servo, para estar preparado para o casamento. E ela fez isso antes de saber que ele estava procurando uma esposa para o servo. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. Olha aqui como Deus está respondendo a oração. A Rebeca veio, ela vem da família certa, aqui vai falar que é da família do irmão de Abraão, e ela vem falar com ele quando ele ainda está orando. E Deus está agindo através desse tempo de oração. E depois vai contar a história como ele vai falar com a família e ele vai ter ele vai ser convidado para casa e vai falar sobre a situação e vai ter a oportunidade de convidar ela a voltar e ela vai querer. Vamos ver algumas coisas bem rápidas sobre essa imagem do Espírito Santo. Nos primeiros versículos, o pai escolheu ele teve um servo para buscar a esposa. Nós temos a imagem do pai, né, Deus, que está preparando uma noiva para o filho, e a noiva é a igreja. Então a igreja é a imagem de Rebeca aqui na história. O servo é a imagem do Espírito Santo, e essa imagem aqui do Espírito Santo trabalhando para preparar a gente pro marido, pro casamento com Jesus. E ele fala aqui em versículo 7 que esse lugar é um lugar sobrenatural, que é uma obra que só Deus pode fazer, não é uma obra natural do homem. A gente vê aqui em versículo 10 que ele levou presentes, ele levou coisas para dar para a família. Depois, em versículo 22, ele vai dar esses presentes para ela. O trabalho do Espírito Santo em nossas vidas é o trabalho de dar os dons, de dar presentes para a gente. E o servo aqui está cumprindo isso. Ele deu presentes para a noiva.
e o Espírito Santo vai dar dons para nós como igreja. Em versículos 32 a 36, quando está falando sobre o que acontece, quem é o menino que quer casar, quem é Isaac, ele sempre vai focar nele. O servo não quer atenção nele mesmo, ele quer mostrar o Isaac. E essa imagem do Espírito Santo também, ele fala assim: o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados, deram palha e forragem aos camelos e água ao homem que estavam com eles para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: então fale. E ele disse: sou servo de Abraão, o Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Dou-lhe ovelhas e bois, prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é herdeiro de tudo que Abraão possui. E o meu senhor fez-me jurar, dizendo: você não buscará a mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família do meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Ele já entra falando não dele mesmo, mas falando da família, falando de Abraão, o pai, e falando do filho, mostrando que é por isso que ele veio. Esse é o trabalho do Espírito Santo, sempre glorificando Jesus, sempre mostrando Jesus para nós, sempre falando de casamento, ajudando a gente a ter esse relacionamento com Deus. E depois o servo vai trazer essa noiva de volta para o noivo. Ela traz e fica junto com ela. Depois dessa conversa toda, ela vai falar que ela quer. Eles vão perguntar para ela: você quer? Agora ela fala que quer. Então a gente pode ver esse desejo. A noiva também tem que querer, né? E é uma imagem da igreja. Nós temos que ter o desejo de estar com Deus. E Ele vai trazer a gente de volta para estar com Ele, com o noivo. E é legal que o trabalho do servo não era só de dar presentes e falar de Jesus, de falar de Isaac, mas era de trazer ela até ele. O trabalho dele, do servo, como o trabalho do Espírito Santo, não termina até estar na presença do Filho. E esse é o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Ele vai continuar com a gente até estar na presença de Jesus. E depois ele está levando de volta e o Isaac está esperando ela no campo e ele vai ver ela chegando e ele fica feliz, ele vai encontrar com ela e tem esse encontro dos dois e ele vai amar ela. É muito legal ver que existe esse relacionamento de amor. Ele viu, ele conheceu ela, ele amou ela e agora os dois vão casar. Então essa imagem legal de casamento e do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, nós dando os dons, mostrando Jesus, preparando a gente para casar e depois estando com a gente até estar na presença de Jesus. Muita coisa legal aqui em Gênesis 24. Agora Isaac tem sua esposa, agora ele pode ter filhos para ser filhos da promessa. Então foi isso. No próximo capítulo a gente vai ver a morte de Abraão. Então estamos terminando uma parte para depois começar outra parte. Mas é isso por hoje. Deus abençoe.